Olá pessoal, Fabrício Oliveira aqui na Rádio Carijós, no programa Saúde Pode. Mais uma vez estamos muito felizes e gratos pela oportunidade, né? Você que está em contato conosco via o WhatsApp da Rádio Carijós, que é o número 0319-8471-7071. Mande suas dicas, sugestões, críticas construtivas para que a gente possa estar sempre melhorando a nossa participação. Tá combinado? Hoje então nós vamos falar um pouquinho sobre depressão. Ok? A depressão, do ponto de vista médico, ela tem que ser considerada como um transtorno mental. E o transtorno mental, por sua vez, é entendido como uma doença, com manifestações psicológicas atreladas a algum comprometimento funcional, como resultante de alguma disfunção, que pode ser biológica, pode ser psicológica ou social, tá? Ou mesmo fruto da interação disso tudo. Ou seja, basicamente, estar deprimido tem a ver com estar doente. Muitas pessoas confundem estar deprimido com estar triste, né? A gente já falou da tristeza em outros episódios aqui. A tristeza é um estado fisiológico. A cronificação disso, a agudização disso, a tristeza como um sintoma, parte de uma síndrome maior, que é a depressão, aí sim pode ser considerado um dos aspectos da depressão. Mas estar simplesmente triste não significa estar deprimido. Bacana? Isso surgiu com o desenvolvimento da psicofarmacologia, a cultura da pílula da felicidade, com o desenvolvimento do Prozac, na década de 60, 70, quando surge aí também um grande desenvolvimento, um boom da indústria farmacêutica na área da psiquiatria, e que as pessoas queriam resolver todos os problemas achando que seriam felizes simplesmente tomando um medicamento. E a gente sabe que felicidade tem a ver com muitas outras coisas, dentre elas a questão da vida social, da atividade física, como a gente já falou, e em alguns casos você fica melhor quando você toma remédio, mas quando você precisa do remédio. Existe hoje, e isso está sendo cada vez mais questionado, um excesso da medicação sem que ela necessariamente precise ser usada, né? Então é preciso ter muito critério com isso, para que as pessoas não fiquem dependentes no sentido psicológico, porque grande parte, ao contrário do que a maioria das pessoas pensa, os remédios psiquiátricos, a grande parte deles não causa dependência, sabe? Algumas categorias apenas de medicamentos é que causam dependência, do ponto de vista químico, mas existe a dependência psicológica. As pessoas acreditam que sem aquele medicamento elas não vão ser felizes, mas o remédio ele não faz milagre, né? Até porque se fizesse todo mundo tomaria e o mundo estaria muito melhor, e as coisas não são assim, tá? De um ponto de vista diagnóstico, a gente já demos algumas entrevistas, inclusive para a televisão, a respeito disso e tal. É sempre bom estar esclarecendo que os critérios eles são estabelecidos mundialmente a partir do Código Internacional de Doenças, né? E envolve alterações de sono, envolve alterações de apetite, o próprio humor deprimido, muitas vezes diminuição de interesse ou prazer para a realização das atividades, baixa energia, cansaço na maioria dos dias. A pessoa pode ficar muito agitada do ponto de vista psicomotor ou mais retardada do ponto de vista psicomotor, retardada no sentido mais lenta, mais prostrada, com dificuldade de concentração e pensamentos de ruína, de baixa estima, de apegadas mais com características mais melancólicas, né, apegadas ao passado, ou mesmo com pensamentos, em casos mais graves, pensamentos e planejamento de autoextermínio, né? Nós podemos um dia inclusive falar sobre a questão do autoextermínio. Isso é um aspecto muito grave, pede toda a atenção da sociedade, e é possível, ao contrário do que muita gente pode pensar. Muitas vezes o suicídio está atrelado a algum transtorno mental que, se bem tratado, a pessoa sai daquele estado. Então, se você está pensando aí nesse sentido em se matar, fazer alguma coisa ruim, ao contrário do que você pode imaginar, existem muitas soluções, existem saídas. Procure ajuda profissional, procure um pronto atendimento, e para que você possa receber a ajuda adequada. Combinado? Uma das dúvidas que as pessoas têm em relação à depressão é o que é a depressão ansiosa, né? A depressão ansiosa é uma doença que, do ponto de vista médico, ela tem características tanto depressivas quanto ansiosa, só que de uma forma mais branda. Então, associado aos sintomas depressivos que a gente já comentou aqui, você pode ter sentimentos de medo, tremores, palpitações, dores no peito, boca seca, inquietação, só que mais leves e associados a sintomas depressivos também mais brandos. Bacana? Só para vocês terem uma ideia, a depressão
ela tem uma prevalência na população em torno de 15%. Então, de cada 100 pessoas, 15 podem estar com sintomas depressivos, tá certo? E ela é mais comum em mulheres, em torno de 2 a 3 vezes mais comum em mulheres. Especula-se que isso possa ter a ver com parto, possa ter a ver com estressores psicossociais e aspectos hormonais também. Bacana? Tem gente que fica na dúvida, né? A depressão é hereditária ou não? As pessoas mandam às vezes essas dúvidas, né? Fala um pouco mais sobre depressão, como que é isso? A depressão tem um aspecto genético, em torno de 40% a 50% dos casos tem um componente hereditário, mas ele não é único. Então, os outros fatores socioambientais são também determinantes, tá? Uma das outras dúvidas que as pessoas têm em relação ao aspecto da depressão é se ela... O que causa a depressão? Ela é fruto de uma interação de inúmeros fatores, né, de forma super complexa, que envolve aspectos biológicos, envolve aspectos psicológicos, fatores sociais também, né? Dentre os aspectos biológicos está incluída a genética e, de um ponto de vista psicológico, tipos de personalidade. Algumas pessoas têm uma predisposição maior e a capacidade das pessoas de responder ao estresse, né? Do ponto de vista social, o tipo de relacionamento interpessoal que você tem, o seu padrão de sono, o uso de álcool ou outras substâncias também pode estar influenciando aí, desencadeando o quadro da depressão. Bacana? É bom lembrar que depressão não é um quadro apenas mental. Existem doenças físicas que podem estar associadas a quadros depressivos. Então, assim, por exemplo, do ponto de vista cardiovascular, as pessoas que já tiveram infarto do miocárdio, e que passaram, por exemplo, por circulação extracorpórea, elas têm uma predisposição maior a desenvolver quadros depressivos. Uma pessoa do ponto de vista reumatológico, né, que passou por situações, por exemplo, de lúpus eritematoso sistêmico, tem uma maior predisposição. Pessoas que passaram por tumores, quadros traumáticos no crânio, pacientes com epilepsia têm uma predisposição maior, além de pessoas que passam por problemas infecto-parasitários, por exemplo, com quadros de hepatite, de síndrome da imunodeficiência adquirida, ou mesmo o uso de alguns medicamentos que podem aumentar a chance da pessoa ter sintomas depressivos, como o uso de corticoides, alguns anti-inflamatórios, etc. Então, a gente está dizendo isso por quê? Porque às vezes você está com alguns sintomas de tristeza, isso não é depressão, mas você pode estar considerando essa constelação de sintomas com um quadro depressivo. E pode ser que você esteja pensando que a depressão que você tem é devido a um aspecto hereditário, enfim, ou social. Mas o que a gente está dizendo é que pode também ter outras doenças físicas que você é portador e que aumentam a chance de você desenvolver um quadro depressivo, né? O quadro depressivo pode ser leve, moderado ou grave, e isso pede toda a atenção, né? Os quadros, nós vamos falar daqui a pouco sobre isso. E uma das preocupações do ponto de vista da depressão é que os pacientes com quadro depressivo têm uma chance maior de cometer suicídio, em torno de 15%. E o suicídio também é algo que nos exige, né? É uma medida de esclarecimento da população para que as pessoas tenham uma vida melhor e não precisem encontrar esse desfecho tão trágico, né, na própria vida. Para vocês terem uma ideia do ponto de vista de suicídio, nós temos em torno de 800 mil pessoas por ano que cometem esse tipo de ato no planeta inteiro. Significa que a cada 40 segundos alguém comete suicídio e que a cada 3 a 5 segundos alguém tenta. No Brasil é o 8º país em números absolutos sobre suicídio. Os homens em geral eles suicidam 3 a 4 vezes mais que as mulheres. Em torno de 30 pessoas no Brasil morrem por dia devido a essa causa, tá? Do ponto de vista mundial, o número de mortes por suicídio ele é maior que a soma de mortes por homicídio e guerras associadas. Então a gente acha que as pessoas morrem muito em guerras e por homicídio, mas na verdade o suicídio mata mais. E o impacto disso na sociedade é que em torno de para cada pessoa que comete suicídio, em cada 6 pessoas elas são impactadas de forma direta. O tema do suicídio ele tem que ser abordado, né, nessa associação aí com a questão da depressão e com outras doenças também, sem tabu. É preciso que a gente fale sobre isso, ajude a população a se esclarecer. Muitas vezes os quadros acontecem porque a depressão não foi adequadamente diagnosticada ou tratada, então é preciso procurar
auxílio, nesse caso, para que as pessoas possam receber a ajuda. Muita gente acha que quem está pensando em suicidar vai pensar o resto da vida. Isso não é verdade, né? Então, quem está pensando em suicidar pode se tratar, e isso não é uma condição que fica arrastada para o resto da vida. A maioria das vezes as pessoas ficam muito bem e se tornam realmente funcionais e satisfeitas com a própria existência. Por isso que procurar ajuda é fundamental, né? Um outro estigma é de que as pessoas que estão falando em suicídio estão se fazendo de vítima. Olha, eu costumo dizer assim, ninguém que está achando a vida excelente, que está lá na praia tranquilo, vai ficar pensando em suicidar, né? Então, se você está pensando em suicídio, é porque de alguma forma você não está achando que o aspecto da sua vida de um lado ou de outro ele não está bacana. Então é muito bacana que você procure ajuda nesse sentido, psicoterápica, farmacológica, especializada nessa área de saúde mental, para que você possa melhorar sua qualidade de vida e realmente enxergar horizontes que nesse momento você possa não estar enxergando, né? Ok? Uma outra dúvida que surge sobre a depressão em geral, né, as pessoas perguntam, eu acho que isso é uma forma muito bacana de esclarecimento com a população. É assim, mas eu preciso tratar a depressão, vou tomar remédio o resto da vida, como que funciona isso, né? Quando você inicia o tratamento, ele pode ser considerado de curto, médio ou longo prazo, dependendo do risco de recaídas e da gravidade da situação. Em média, o tratamento começa com a psicoterapia associada à farmacologia, com remédio, e as respostas acontecem em torno de 3 a 8 semanas, nessa chamada fase aguda. Depois você tem uma outra fase do tratamento, de 4 meses a 9 meses, em que você entra nessa fase que a gente chama de continuação, onde você avalia a resposta ao medicamento de uma maneira mais sólida e avalia os riscos de eventuais recaídas, porque isso é muito comum. O paciente começa a tratar, fica aí nos primeiros 2, 3 meses tomando remédio, e depois fala assim, melhorei, e aí larga o remédio, aí volta, os sintomas pioram. Então, é muito importante que a pessoa que esteja se tratando saiba que no começo ela vai ter uma melhorada boa, e ela sente aquela melhorada boa e ela acha que não precisa do remédio, e aí é que conta a questão da paciência, do vínculo com o médico e esse esclarecimento, que é preciso que ela use o remédio aí nessa fase de continuação de 4 a 9 meses, para que realmente se avalie o que é sustentável no sentido dos resultados que ela está obtendo com aquele tratamento. E aí, de acordo com cada caso, você entra numa outra fase, que é de manutenção, pode ser 1 ano, 5 anos, ou aí em alguns casos durante mais tempo, de acordo com os fatores de risco que a pessoa tem para recair, né? Então, por exemplo, quando o caso é mais grave, o tratamento tende a ser mais longo. Por quê? Porque o custo-benefício de você ficar tirando e colocando remédio o tempo inteiro é muito alto. Quanto custa você ficar recaindo sempre, perdendo, né, dias de trabalho, convivência com a família, oportunidade de convivência, de realização pessoal. Então, às vezes, os quadros merecem, e cada caso é um caso, não tem como a gente dizer como que tem que ser o tratamento de cada um, sem conhecer, né? Então, a gente está falando aqui de aspectos gerais. E uma das formas de terapia são as farmacológicas, e a outra forma de tratamento são as não farmacológicas. E na abordagem em relação à gravidade, os quadros podem ser leves, moderados ou graves, né? Então, a depressão leve, em geral, tem um elemento de como é que funciona isso, né? A depressão leve, em geral, ela tem um sofrimento psíquico, mas sem um comprometimento funcional, ou seja, a pessoa continua fazendo as coisas que ela faz. Muitas vezes só a abordagem de psicoterapia, mudança de hábito de vida, dieta, atividade física, não exige a abordagem medicamentosa. Já os quadros moderados e graves já pedem associação entre psicoterapia e, muitas vezes, o uso de antidepressivos de diferentes classes, dependendo da disposição da pessoa. E a depressão grave, ela pode, além disso, né, da abordagem psicoterápica, do medicamento, precisar de um tempo em que a pessoa se proteja, inclusive do risco de autoextermínio, ficando um tempo internado no hospital, numa clínica, enfim, nas instituições voltadas para esse tipo de cuidado, que é muito importante também. Bacana? Estudo associado, então, acompanhamento psicológico, psiquiátrico e outras terapias. Uma abordagem da ciência social, de educadores físicos, né? Um dos recursos que pacientes têm utilizado, eu mesmo tenho experiência com isso, visto que em alguns casos mais graves a eletroconvulsoterapia é uma das indicações no tratamento da depressão, com boas respostas. Existe um estigma muito grande, como se fosse uma forma de tortura, mas a medicina evolui em tudo, né? Existe hoje uma forma de abordagem com a eletroconvulsoterapia que é muito mais interessante do que era realizada no começo. E tem várias indicações, por exemplo, uma pessoa gestante que não pode tomar medicamento, uma das indicações seria o uso desse recurso da eletroconvulsoterapia, segundo os estudos científicos, né?
O que eu queria dizer, assim, de uma maneira geral, para as pessoas que possam estar querendo conhecer um pouco mais sobre depressão, né? A gente falou um pouco sobre as formas de tratamento, os tipos de quadro, a questão do diálogo entre a depressão e o suicídio, a prevalência disso na sociedade. O recado final que eu gostaria de deixar é o seguinte: para as pessoas que estão tratando de depressão, a importância de aderir de forma regular ao tratamento, evitar ficar deixando os remédios para lá, tomando dia sim, dia não, tomar direitinho e seguir a receita. Isso ajuda muito a ter mais resultado. Para as pessoas que não estão se tratando, mas que tenham reconhecido um risco, a possibilidade de estarem vivenciando um quadro de depressão, ou mesmo essas situações mais delicadas como a questão do autoextermínio, que procurem ajuda médica, procurem tratamento. O índice de resposta aos tratamentos para depressão, eles são muito animadores e podem trazer esse bem-estar para a melhoria das pessoas, né? E por fim, dizer para as pessoas que possam estar se informando, né, interagindo conosco, mandando as suas dúvidas aqui no WhatsApp da rádio, agradecendo a audiência, para que a gente, né, seja aquelas pessoas imperfeitas fazendo coisas extraordinárias, né? Juntos nós somos mais. Participem conosco aqui do Saúde Pode, mandem as suas dúvidas e sugestões para o WhatsApp da Rádio Carijós, que é 98471 7071. Vou repetir, 98471 7071. Bacana, pessoal? Falamos um pouquinho então hoje no Saúde Pode sobre depressão. Espero que vocês tenham gostado, se esclarecido um pouco mais. E é isso aí. Recebam o meu abraço. Tchau, tchau. Até a próxima.